Mariana, prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Tudo bem? Muito obrigada, tô ótima. A gente vai falar de uma coisa tão comum para nós mulheres, que é candidíase vaginal. Ainda mais nessa época do ano, Por que nessa época do ano, doutora Porque Mariana? o fungo ele se prolifera mais no calor e além de que a gente usa às vezes, por exemplo, quem fica na praia, fica usando o tempo inteiro o biquíni, não troca, fica mais úmido a região da vagina. Então isso faz com que esse fungo ele se prolifere mais, além de que uma queda da imunidade. Então, a gente muda muito a alimentação nessa época do ano, né? Principalmente agora que passou o fim do ano. Abusa então, um pouco numas coisas. Abusa, muda a alimentação, muda a rotina de dormir, acorda mais tarde, dorme mais tarde. Isso altera o sistema imune, que é a nossa imunidade, e isso faz com que tenha essa queda da imunidade. Com o aumento da temperatura, pronto, é onde aparecem mais casos de candidíase. E tem gente que tem candidíase de repetição. O que é isso? É aquela candidíase que a pessoa começa, então vamos supor, tem um quadro de candidíase, trata, vai ao médico, vai ao ginecologista, trata. E aí dali 2 meses, 1 mês, volta de novo. Aí de novo 1 mês tratando aquela candidíase. Porque fungo, assim como micose, a cândida é um fungo. Sim. E ele, se você não cuidar, não só daquele, às vezes a pessoa só toma o medicamento e pronto. Se você não cuidar da higiene global, e né? da alimentação, que é o que a gente vai falar, Sim. ela vai se repetir. Entendeu? Porque o fungo vai existir ali. Ele só vai esperar a sua imunidade cair para agir de novo. Tá. Então, o que é mais comum, 4 a cada 5 mulheres que sofrem com candidíase, sofrem de candidíase de repetição. Nossa. Entendeu? Então é aquela coisa chatinha Do toda desconforto, hora. do tratamento, do custo disso do custo, tudo. exato, de ter que ficar tomando um medicamento que nem sempre faz bem para a saúde, mas você tem que tomar por aquele período. Sim. E aí fica naquela coisa de repetição, e aí a pessoa às vezes passa anos lutando contra a candidíase vaginal. E o que a alimentação tem a ver com a candidíase, doutora Mariana? 2 pontos principais, Regina. Primeiro é a questão da imunidade. A gente sabe que se a gente não come bem, nosso sistema imunológico ele fica depreciado, Sim. cai, e aí, consequentemente, vírus, bactérias e fungos, que é o caso da candidíase, eles aparecem porque eles estão ali para isso. Pra Exato. E o segundo ponto da alimentação é a acidez do nosso corpo. Com os alimentos, a gente consegue controlar a nossa acidez. Tá. Entendeu? E a acidez vaginal, ela também é controlada pela alimentação. Então, a gente sabe, por exemplo, alimentos como a carne. Mesmo que seja uma carne magra, a gente não está falando de caloria, de gordura, nada disso. A carne vermelha... De acidez. Tá. A carne vermelha, ela aumenta a acidez do nosso organismo, atrapalha durante o tratamento de candidíase. Tá. Então não é um aliado no tratamento? Não é um aliado. Por exemplo, a carne vermelha. Os embutidos, desculpa. Os embutidos eu imagino, porque temos aqui... Exato. Então aqui a gente colocou, por exemplo, uma calabresa, mas pode ser a linguiça, pode ser o salame, até o presunto, tudo derivado de suínos ou bovinos atrapalha muito nessa regulação do pH, consequentemente fica mais ácido, maior risco de proliferação da candidíase. Tá. O que mais que não ajuda? Amendoim. Você sabe que nenhuma contaminação por fungo a gente deveria consumir amendoim. Sabe gente que tem micose de repetição também? Aquela micose que fica unhas, ali, principalmente nos pés, né? Tem gente que tem assim no dedão ali, ó, já tem 1, 2 anos lutando e colocando antifúngico e tudo mais. E aí, acho que muitas vezes a pessoa fala, mas é um amendoinzinho. O amendoim, todo tratamento fúngico, o amendoim ele atrapalha nesse tratamento. Que coisa. Por quê, doutora? Porque normalmente o amendoim, pela forma de armazenamento dele, pela forma até mesmo de extração do próprio amendoim, ele tem uma contaminação por um fungo. Quando a nossa imunidade está boa, nosso corpo ele consegue passar batido aquele fungo. Quando a nossa imunidade está um pouquinho alterada, no caso de quem tem uma micose, por exemplo, de repetição ou até mesmo a candidíase, ele vai como se fosse alimentar aquele fungo. Mas então é pela forma como ele é feita a colheita e o armazenamento. E o armazenamento do amendoim. Tem falta de higiene? Exato. Exato. Como é um alimento que tem um prazo de validade muito longo e ele dificilmente estraga, as pessoas não tomam o cuidado que deveriam tomar. Que interessante. E isso acontece mais com amendoim, mas também pode acontecer com castanha de caju. Eu ia perguntar. Pode. Não pode. Por exemplo, tem gente que compra agora na época do Natal. E fica. Boa. E vai render até o outro Natal. Você pode olhar e ela vai estar bonitinha, vai estar saborosa, mas ali pode ter uma contaminação por fungo que você não está conseguindo ver. Mas entendeu? que vai prejudicar a sua saúde. Que vai prejudicar, ainda mais nessa época do ano. De calor. Que os fungos, eles se alimentam muito mais dessa temperatura, eles se proliferam mais, no caso da cândida, por exemplo. Então, o amendoim e outras castanhas
O amendoim principalmente, mas as outras castanhas, se for antiga, se você sentir um gostinho de ranço, porque é diferente o sabor, né? Quando você pega uma castanha velha. A textura ela fica meio... Fica diferente. Tão crocantinha. Percebeu? Então não é melhor coma. não consumir. Exato. Sal? O sal. Eita, sal que é vilão, hein? O sal. Isso, no caso da... Sal e cigarro, nossa, quase sempre vilão. É. Não é, menina? Sal e cigarro, não. O cigarro é sempre. Mas o sal também, ó, tá ali. Mas o sal, sabe, a gente precisa do sal para regulação, para regularizar a nossa pressão arterial, para regularizar nosso funcionamento dos rins. A gente precisa do sal. Sim. Mas o problema é que o brasileiro hoje ele consome 5 vezes mais sódio, porque o sódio ele não está só no sal, está nos produtos industrializados, às vezes até produto doce, porque o sal é usado para conservação, às vezes na forma de glutamato monossódico, às vezes a gente não vê ali nos ingredientes escrito sal. Mas ele tá Mas lá. ele está escondidinho, o sódio está escondidinho ali no produto industrializado. E como o brasileiro hoje, ele consome muito produto industrializado, cerca de 30% a 40% da refeição do dia são produtos industrializados com conservantes, com corantes, acidulantes e muitas vezes alto teor de sódio. E o sódio também altera a nossa microbiota vaginal, que é o jeito que a gente chama onde vivem as bactérias boas da nossa vagina. E elas protegem o nosso corpo da própria cândida. Então, quando a gente tem uma microbiota, que a gente só pensa em microbiota intestinal, que é os lactobacilos que vivem no intestino, existe também no nosso trato vaginal. E isso é muito importante. Inclusive, a mãe, quando ela vai ter o parto normal, a criança ela usufrui daquela microbiota ao passar pelo trato. Então, parto é uma coisa... É lindo, não é? É um milagre mesmo, lindo. é um milagre. É muito lindo. Bom, antes da gente continuar com os alimentos, vamos ver perguntas? Vamos, ótimo. Vamos lá. Lívia Miranda, existe alguma relação entre a grande ingestão de doces e a candidíase de repetição? Tem. Excelente pergunta. Na verdade, o que acontece? O açúcar, ele é o maior, se a gente for pensar, qual é o maior vilão de um fungo? O açúcar. A gente estava falando do calor, tudo, a gente ia chegar no açúcar. Exato, o sal, mas o açúcar é o pior. E o açúcar não só do doce, mas de um suco, por exemplo, natural. Do álcool. Exato. Então, o açúcar, ele também vai mudar o pH da vagina e vai fazer com que aquele tratamento, que a pessoa já está em tratamento, ele demore muito para dar a finalização dele, ou seja, demora muito para combater aquela cândida. E para a pessoa que tem candidíase de repetição, então assim, a pessoa que está com candidíase, mas não é de repetição, ela tira durante o tratamento nenhum tipo de doce, nenhum desses alimentos. Nem amendoim, nada. Nenhum desses. A pessoa que tem de repetição, ela tem que evitar o doce constantemente, porque basta ela consumir um pouco mais de doce no final de semana, pode ser que na segunda-feira volte tudo. Então o doce é o pior alimento para quem sofre com candidíase vaginal. Perfeito. Respondido, Lívia? Se não, manda outra pergunta. Thaís Soares, alimentos integrais são benéficos para quem sofre constantemente de candidíase? Deve ser a candidíase de repetição também, né? Que a Thaís está falando. Constantemente, exato. É muito bom, sabe por quê? O alimento integral, ele faz com que aquele açúcar presente no alimento natural dele vai ser absorvido muito lentamente. E aí você não faz um pico de insulina. Esse pico de insulina que prejudicaria muito também o tratamento. Então, alimentos ricos em fibra. Você pode usar, por exemplo, para comer uma banana, para não comer só a banana, que tem a frutose, que é o açúcar natural da fruta, você pode colocar uma chia, uma aveia, uma linhaça, para reduzir a velocidade da absorção daquele açúcar. O açúcar da banana. Da banana. Então, consequentemente, é ótimo para candidíase vaginal. Maravilhoso. Esses alimentos aqui ajudam no tratamento? Ajudam. Olha a aveia que a gente acabou de comentar. Aveia. Gengibre. Gengibre é maravilhoso. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma, que é o açafrão da terra, aquele que parece o gengibre, só que é menorzinho e bem amarelo por dentro. Eles são anti-inflamatórios e antifúngicos naturais. É que eu acho que o gengibre é mais fácil de achar, né? É muito mais fácil. Tanto que a gente nem achou para colocar aqui. Tá vendo? A gente acha muito a cúrcuma já moedinha. Mas a raiz... É o mesmo efeito? Não. Assim como o gengibre em pó. É sempre melhor o in natura. Porque perde um pouquinho dos nutrientes antioxidantes. Mas ainda assim tem muitos benefícios para a saúde. Alho é considerado, assim como limão, alho e limão, os melhores alimentos para tratamento de candidíase.
Então, vaginal, de repetição principalmente. Então, todos os dias de manhã, por exemplo, tomar um copão de água com limão. E colocar alho na alimentação. Alho na alimentação, exato. Pode ser fritinho, pode ser assado. Refogado, pode usar para, por exemplo, assar um peixe, coloca ali uns dentinhos de alho. Então, os dois são os maiores aliados? São os maiores aliados. Alho e limão. Limão, tem muita gente que já tratou com vários medicamentos, já foi em diversos médicos e começa esse hábito do limão com orientação, claro, porque a gente sempre pede para ter orientação individual, né, que é importante, porque às vezes a pessoa tem alguma restrição que ela não pode consumir aquele limão. Mas se tiver orientação, o limão ele pode ser assim, como se fosse um medicamento mesmo para a pessoa. Que coisa. Maravilhoso. Verduras escuras, é isso? Todas as verduras de cor verde escura, principalmente espinafre e a couve-manteiga, são ótimas também. Inclusive você pode fazer a rúcula também, mas principalmente a couve-manteiga e o espinafre. Você pode fazer um suco, por exemplo, de limão com couve. Bate tudo junto, coloca um gengibre e toma todos os dias de manhã e fica muito gostoso. Eu não acho. Não acha? Você não gosta de suco de couve? Detesto suco de couve. Mas se é para tratamento, a gente dá um jeito e cai, né? Eu adoro suco todo mundo fala, é tão gostoso o suco de couve. Eu falo, eu não acho. Nem com água de coco? Você experimentou? Não gosta? Não gosto. Você gosta de couve? Couve refogadinha. Tá. Mas pode comer couve refogadinha? Pode, ela não vai perder os nutrientes. Pode sim. O iogurte também. Apesar do leite estar aqui como um alimento ruim, o iogurte que natural, a diferença é os probióticos, que são os lactobacilos. E eles vão ajudar o quê? No combate dos fungos, das bactérias patogênicas, aquelas que vão causar doenças. No caso da cândida, que é um fungo, o uso de iogurtes naturais, sem ser aqueles iogurtes com muito corante, acidulante. Pode fazer coalhada em casa? Pode fazer uma coalhada em casa, um iogurte em casa, um iogurte caseiro, até mais gostoso e mais saudável. O que tem aqui? O mel. É o mel? É o mel. Na verdade é o mel ou... Não, aqui é o própolis. Mel com própolis. Aqui é o mel com própolis. Aliado. O própolis é também um dos alimentos melhores para a imunidade, não só para cândida, né? É verdade. Ele é bom para uma gripe, para um resfriado. É verdade, Mariana. Ele é maravilhoso. Tem gente que não gosta muito do gosto dele puro, então você pode misturar um pouquinho de mel e consumir o própolis com mel. Aqui as frutas? As frutas sempre de menor índice glicêmico. O que é isso? Elas vão ser absorvidas aos poucos. Por exemplo, abacate tem pouquíssimo açúcar, uma ótima opção. Maçã também, a gente absorve bem aos poucos, ainda mais se você come ela com casca, que tem bastante fibra. Moranguinho. O morango e o coco. O coco, inclusive, ele tem uma grande vantagem perante os alimentos, porque ele tem um ácido láurico, que é um antifúngico natural. Então, comer uma lasquinha de coco, até para aquela pessoa que sofre com micose, por exemplo, ou até mesmo alteração na pele de algum fungo, consumo de coco. Fresco? Ou eu posso comprar aquele lasca que vem desidratado? Pode comprar lasca, porque vai ter o ácido láurico do mesmo jeito. Finalizando, o peixe. A gente colocou aqui, no caso, uma sardinha, mas pode ser qualquer peixe, porque o ômega 3, ele é maravilhoso para controle de qualquer tipo de fungo também. Mas até a sardinha serve? Até a sardinha. Aliás, a sardinha é um dos peixes que tem maior teor de ômega 3. Mesmo em lata? Mesmo em lata. O grande problema dela em lata é o sódio, então o que a gente faz? Tira da lata, coloca, por exemplo, numa peneirinha e passa em água corrente. Consequentemente, você vai diminuir aquele sódio. E a gente tem receita? Tem, uma receitinha maravilhosa, super fácil. Eu fiquei sabendo que acho que era um pudim, uma coisa assim, não é? É mais ou menos um pudinzinho que a gente chama de pudim de chia. Ele vai ter a fibra, que é o que a gente falou que é importante, vai ter o coco, é maravilhoso. Os ingredientes e a maneira de preparar estão aqui no site do nosso programa. Olha que belezinha a maneira como você arrumou, Mariana. Eu coloquei assim porque ele fica... Você pode colocar na geladeira, você pode levar na bolsa, tampa, por exemplo. A pessoa pode tampar. Qual a diferença deles? São iguais. A diferença é que a diferença é que esse aqui tem um coquinho pra decorar. Aqui não tem o coco, a lasquinha de coco que você comentou. E aqui é ele puro, que você pode usar outras frutas. No caso, eu usei... Eu adoro coco. Tanto que o Fefito não gosta de coco, eu adoro coco. Tanto eu adoro coco também. Você gosta de coco? Adoro coco. Tudo eu acho gostoso. Eu também. Às vezes eu coloco coco na salada. Olha que loucura. Ai, que delícia. Dependendo do que eu coloquei na salada, eu tenho essas fitinhas assim. Das lasquinhas. Das lasquinhas. Eu chamo de fitinha, mas é lasquinha. Eu adoro coco também. Bom. Vamos lá. Vamos. Deixa eu pegar só uma vasilha. O que você precisa. Preciso de uma vasilhazinha para colocar. Tutu, uma vasilha.
Na verdade, é muito simples. Você vai misturar os ingredientes. Só. Aqui tem o leite Firminha? de coco. Ah. É que ele já tá, por conta do ar-condicionado, ele ficou um pouquinho... Ó, mas deixa eu pegar uma colherinha. Isso. Eu ia fazer isso. É o leite de coco mesmo. Tá. Eu gosto de fazer leite de coco natural. Como é que você faz? Pega aquele coco seco, tira a carninha dele. Igual que tava na mesa. Isso, aquele da mesa. Aí você vai bater com água no liquidificador e coa. Água filtrada. Água filtrada. E aí, se você quiser um pouco mais grossinho, como esse aqui, você bate com pouca água. Sim. Se você quiser ele mais líquido... Mais água. Mais água. Não tem mistério, Mariana. Não tem mistério. Porque, além de ser mais barato fazer o leite de coco em casa, é mais ele gostoso. é muito mais gostoso. Então aqui, eu tô usando o iogurte natural, aquele caseiro de preferência, e o leite de coco. Sempre a mesma medida. Se você usar 100 de um, 100 ml de um, você vai usar 100 ml do outro. Tá. Aqui você pôs quanto? Aqui eu coloquei 200. Passa pra mim, Mariana, por gentileza. De Obrigada. cada um. Isso. Tá. Aí você vai misturar e vai colocar a chia. A cada 100 ml que você usar, você vai usar uma colher de sopa de chia. Como aqui tem 400, né? 200 do leite de coco e 200 do iogurte, então tem 4 colheres de sopa de chia. Pode ser outro grão ou a sua receita é com chia e pronto, final? Não, o que acontece? Só a chia e a linhaça, ela gera ela vai ficar como se fosse uma gosminha em volta dela. E essa gosminha é que vai dar o aspecto de que pudim. a gente quer. Então pode ser chia ou linhaça? Chia ou linhaça, que são as únicas que a gente consegue essa consistência depois. Fez isso daqui, você vai deixar hoje, por exemplo, na geladeira e vai tirar amanhã. Você vai deixar de 12 a 20 horas na geladeira. Pode chegar à noite, né? Exato, faz à noite vai dormir. E vai dormir no dia seguinte de manhã. E aí a gente pode... E aí, quando você tirar de manhã, ele já vai estar assim, ó. Tá vendo? Mais durinho. Um pudinzinho mesmo. Ele vai estar só um pudinzinho. Você viu que não tem açúcar, não tem nada. Nada. E aí você pode combinar com alguma fruta. No caso, eu escolhi o morango por conta do tema que a gente falou. Mas você pode fazer um abacaxi. Esse daqui é uma caldinha que eu faço. Eu ia perguntar. Parece que é tá assim. meio diferente. Não, é super simples. Vamos lá. Deixa eu ver se tá ligado aqui. A gente nem precisa fazer inteiro, eu só vou demonstrar como que é. Pica o morango, lavadinho, e você vai adicionar mel. Pede que eu te passo, Flor. Ótimo. Então, mel. Fui até ali e voltei. Mel, só isso. Você vai fazer como se fosse uma geleinha. Nada de açúcar, nada do que não pode. De preferência, um mel que já tenha própolis, ou você adiciona um própolis. Então, para quem não gosta de própolis, Mariana, colocar aqui umas gotinhas... Não vai mudar. É o ideal. Você não vai nem sentir o gosto. Então, não ligou? Não ligou? Não, mas não tem problema. A pessoa não tem segredo, gente. É só isso aqui, mexer até ficar na consistência de uma geleinha. Tá. E aí pronto. Aí você pode pôr por cima e tampar. Tem umas, por exemplo... Nossa, mas isso para levar para o trabalho é maravilhoso. Olha que delícia. Se você deixar na geladeira do trabalho, já é um lanche da tarde. Tá. E sustenta, porque tem fibra. E ele é muito gostoso. Sustenta, ajuda no tratamento. É maravilhoso. Eu vou dar uma provadinha, posso? Pode, lógico. Agora, a primeira calda. Pegou a primeira calda, é verdade. Eu adoro morango. Eu gosto também. Eu adoro morango. Então você vai gostar porque tem coco e morango. São duas coisinhas que você gosta. Não é gostoso? E refrescante, né? Essa combinaçãozinha do coco, água de coco, do leite de coco com iogurte. Fica gostoso, não fica? Fica maravilhoso. E aí a pessoa pode usar a criatividade, mudar a fruta de cima por um abacaxi, por exemplo, uma caldinha. Carambola pode ser? Pode. Me veio na cabeça agora carambola. Eu acho que fica gostoso, porque ela é bem aguadinha. Pronto. E cítrica. Agradecemos muito a doutora Mariana Ferri Dávila. O site é www, tudo junto, Mariana Ferri Dávila. É Dávila ou Davila? Dávila. Dávila, falei certo. Falou. .com.br. E o Instagram é @Mari Ferri Dávila, tudo junto. Isso. Arrasou. Tem umas receitinhas lá também. No Instagram, se a pessoa quiser acompanhar. Com fotos. Com fotos, exato. Maravilha. Prazer enorme te conhecê-la. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu te conhecer, Regina. Obrigada pelo carinho. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu quiser deixar isso na geladeira, quanto tempo dura? Dura 3 dias. Na geladeira, porque o iogurte ele é natural. Né? Então não dá pra abusar tudo é muito natural. tempo. Tudo é natural. O leite de coco é natural. O morango, tudo. 3 dias. Então você faz dias. essa quantidade, faz os 3 potinhos, depois refaz. De maracujá fica muito bom. Maracujá, frutas vermelhas. Nossa, dá pra usar a criatividade. Agora ela só embora. Muito obrigada, Imagina, viu, minha eu que agradeço. A gente vai agora, sabe pra onde? Pro departamento do